Olá pessoal, segunda parte da nossa correção aqui da prova de Guarulhos, né? Prova que foi recente aí, não tem nem uma semana que essa prova aconteceu. Então nós vamos aqui dar sequência à correção. Por que isso é importante? Porque eu vou dando algumas dicas aqui e é importante para você conhecer como que a banca Vunesp, né, faz as provas. Eu gostei mais dessa prova do que da prova de Jundiaí, achei que ela estava mais equilibrada, né? Então gostei dessa prova de Guarulhos. A de Jundiaí achei uma prova um tanto cansativa, né? E assim, com alternativas bastante confusas. Confusas não, mas alternativas complicadinhas, né? Vamos dizer assim, né? Então vamos lá, paramos na 40, vamos para 41, gente. Marina, professora de educação infantil, organiza a documentação pedagógica de sua turma em caixas ou pastas, nas quais recolhe os trabalhos sobre diferentes temas produzidos pelas crianças através de variadas modalidades de expressão durante um período de tempo. Os materiais são periodicamente analisados com as crianças e com os pais, para que se discutam os progressos. Desculpa, gente, eu não estou marcando aqui, né? Aí vocês não vão, né? Aí agora foi. As áreas em que se deve trabalhar para ampliar as potencialidades, as dificuldades das crianças e a proposta de novos desafios. Todos têm espaço para registro. Os pais, as crianças, a professora. Marina demonstra bastante cuidado na apresentação desse instrumento para que ele seja resistente ao manuseio, tenha um tamanho adequado e linguagem bastante comunicativa e clara, tanto para os pais quanto para as crianças. Conforme Barbosa, 2008, a professora Marina está fazendo o uso de um instrumento denominado dossiê, diário de campo, portfólio, anedotário, livro da vida. Gente, essa aqui essa aqui até pela prática, né, e vivência na educação infantil, a pessoa conseguiria responder, né? O que ela fez? Ela organizou o material das crianças, apresentou para os pais, né? Os pais, é um material democrático, todo mundo pode participar, tem um registro das atividades, né? Então, o que é isso, gente? É um dossiê? Não, né? Obviamente. É um diário de campo? Não. É um portfólio? Yes. É um portfólio, gabarito, letra C. É um anedotário, gente? Não, né? Anedotário não, né? Livro da vida também não, né, gente? É um portfólio, né? Então, gabarito, letra C, que é um instrumento essencial aí na educação infantil. Então, portfólio, C de casa, C de coração, tá? 42. Ao escrever sobre alfabetização na educação de jovens e adultos, Leão, né, em Gustavo Viela Barcelos, 2007, veja que a banca falou muito de educação de jovens e adultos, né? Foi uma característica, apareceu várias questões aqui. Defende que o desejo de elevar os educandos e educandas, jovens e adultos, a uma condição de alfabetizados pressupõe práticas sociais de leitura e escrita que possam também levá-los à condição de cidadãos e cidadãs. Para a autora, um trabalho em alfabetização que pretenda contribuir para uma formação cidadã precisa reorganizar algumas ações. Olha só como aqui você já tem uma ideia, né, do resumo aí, da autora, e assim, preocupação dela com a questão da prática social da leitura e da escrita, que é uma preocupação, é uma ideia dominante aí no mundo da educação brasileira, né? Essa questão da formação de cidadãos e cidadãs, né? Da preocupação dessas práticas sociais de leitura e escrita. Então isso está aí no DNA de muitos dos autores e de muitos documentos do Ministério da Educação, tá? Então vamos lá.
a duração das aulas, né? A formação dos professores e a garantia de oferta de livros didáticos a todos os alunos, sendo necessário também promover a alfabetização de forma neutra. Aqui, gente, já matou, né? Alfabetização de forma neutra. Se você está falando né, em elevá-los à condição de cidadãos e cidadãs, não é neutro, né, gente? Não é neutro, né? De forma nenhuma. Porque o cidadão e uma cidadã colocado aí nessa condição está falando do ser crítico, né? Do ser que sabe seus direitos, sabe seus deveres, né? Então pode ser promover uma alfabetização neutra, tá? Então tá fora. B. A discussão dos programas ou projetos pedagógicos com os envolvidos, a relação estabelecida com o saber, os currículos, as formas de avaliação, os horários, a participação dos alunos e alunas nas decisões. Ó como isso é democrático, né? Ó como isso já é o exercício da cidadania. Porque se você está discutindo o projeto pedagógico com os envolvidos, né? Isso já é o exercício da cidadania, né? Já é o aprendizado acontecendo de fato, na prática. Eu não estou só falando de cidadania da boca para fora, eu já estou exercendo a prática e a vivência dos direitos, dos deveres da cidadania aqui, ó, né? Então, eu já tacava a caneta na B aqui, mas, né, que eu falei para vocês, tem que ler. C. A reestruturação do currículo e das relações de poder na escola, a promoção de uma escola crítica, democrática, apolítica. Veja, gente, apolítica, né? Muita gente fala isso, né? Começaram aí uma coisa de defender escola sem partido. No fundo, a defesa não é escola sem partido, porque a escola não tem partido, gente. Isso é uma grande bobagem que inventaram, né? Uma das bobagens que as pessoas perdem tempo discutindo. Você já foi numa escola que todo mundo é do mesmo partido? Você chega lá, então aqui todo mundo é PT, né? Aqui todo mundo é PSDB, aqui todo mundo é sei lá o que, PMDB. Não existe, gente. A escola é uma grande diversidade de ideias, uma pluralidade. E a escola é política, não existe. A escola defende o PT, a escola defende o PSDB, a escola defende o PSL, na época do Bolsonaro lá. Não existe isso, gente. Não existe. Uma grande bobagem, tá? E toda vez que a gente toma uma posição, né, ela é política. Não existe posição, eu sou neutro. Eu sou neutro. Ser neutro já é uma posição política. O que você diz que é neutro, né? Porque quando a pessoa diz que é neutra, eu sou neutro, né? Duvido, gente. O neutro pode ser aquele cara assim, eu não quero me posicionar, não quero me comprometer com ninguém, mas eu tenho a minha posição aqui, vou ficar quietinho aqui no meu canto, ó, só na bituca lá. Claro que não, gente. Todo mundo tem ideia, todo mundo pensa uma coisa, pensa outra, né? Eu sou neutro. Não, eu não tenho nenhuma opinião sobre nada. Né? Não existe isso, gente. Então, essa ideia da política aqui, na qual a alfabetização está desvinculada das identidades de classe ou pessoal. Né? Então, desvinculada das identidades de classe. Você está falando de alfabetização de jovens e adultos. Então, está fora. Respeitar as necessidades dos adultos e sua representação da escola e ensinar a partir da técnica que privilegia o traçado exato da letra e a memorização das famílias silábicas, acelerando assim a alfabetização. Totalmente fora. Isso aqui não tem nada a ver com formação de cidadão e cidadã, né? Até porque a gente vê muito cidadão e cidadã que tem traçado exato da letra, que memoriza as famílias silábicas, né? E bate na mulher, desrespeita o outro, não é um sujeito ético, né? Então, isso aí, né? E desobrigar a EJA de cumprir as normas de educação formal e de funcionar em prédios escolares.
devendo ainda considerar a leitura escrita como marcas da sabedoria, que são essenciais para... Ó como isso soa tão distante da questão da formação para a cidadania, né? Então, a número 42 é gabarito, letra B de bola, sem dúvida, né? Sem dúvida. Essa aqui foi a banca deu para você, né? Essa aqui a banca falou, faz filho, marca D aqui, porque a pergunta dá a resposta, né, gente? A pergunta dá a resposta. Elevá-los à condição de cidadãos e cidadãs. Todas as alternativas aqui não elevam a coisa. Aqui coloca livro didático, forma neutra, o outro a política aqui, né? É claro, aqui, ó. Cidadania está aqui na B, né? B de bola. Em metodologia do ensino de ciências, Deslizokov e Angotti afirmam que a atividade educativa pode ser desenvolvida em 3 momentos pedagógicos, né? Então, está perguntando aqui de um autor falando sobre metodologia de ensino e colocando aí que ele coloca que ela pode ser desenvolvida em 3 momentos pedagógicos. Eu sempre falo para vocês, né, que as bancas adoram essa coisa de 3 momentos pedagógicos, 7 saberes, 10 competências, né? As bancas adoram perguntar isso. Então, toda vez que você vê isso no autor, você coloca resumindo no caderno. Conforme os autores, no segundo momento, o conteúdo é programado e preparado em termos instrucionais para que o aluno aprenda de forma a, de um lado, perceber a existência de outras visões e explicações para situações e fenômenos problematizados, e de outro, a comparar o conhecimento com o seu, a fim de usá-lo para melhor interpretar aqueles fenômenos e situações. De acordo, né, o VUNESP adora essa frase, com os autores, esse segundo momento é denominado, né? Por que a VUNESP, gente, usa esse de acordo com os autores? Isso é para evitar muitos recursos. Outro dia eu fiz análise de uma prova e critiquei porque a banca não coloca referencial. A VUNESP sempre faz isso. Quando você não coloca referencial, gente, por exemplo, né, tinha uma questão lá que falava assim, o planejamento, bababá. Mas esse planejamento, esse ponto de vista, essa visão, é de quem? É de que autor? É geral? Né? Então a banca não especificou. Então isso dá margem a você questionar. Eu acho que esses recursos não prosperam, mas é como você falar de algo sem especificar do que você está falando. Ah, o planejamento e tal. Mas quem disse? Qual autor que está defendendo essa ideia ou isso? Né? Porque apesar de os autores terem aí pensamentos que muitas vezes coadunam, né? que se interrelacionam e tal, existem especificidades do pensamento de cada um. Né? Então, é importante que a banca coloque o que ela está perguntando e de quem ela está perguntando. É por isso que ele pergunta, de acordo com esses autores. Aí sim, a pergunta está bem posicionada. Organização do conhecimento, problematização inicial, experimentação e pesquisa, aplicação do conhecimento, avaliação e controle de aprendizagens. Então, ó, aí você tinha que ver aqui, ó, no segundo momento, o conteúdo é programado e preparado em termos instrucionais. Ó. O conteúdo é programado e preparado em termos instrucionais, para que o aluno aprenda de forma a, de um lado, perceber a existência de outras visões e explicações, né, um pouco que eu falei aqui de cada autor, né, para situações e fenômenos problematizados, e de outro, comparar esse conhecimento com o seu, a fim de usá-lo para melhor interpretar esses fenômenos e situações. O que nós estamos falando aqui, gente? Essa também. A pergunta traz, né, a pergunta da resposta. Né? Se ele está organizando, né, programando e preparando, o que lembra a palavra preparar, né? Vou preparar, vou organizar o conhecimento, letra A, organização do conhecimento, né, gente? Essa aqui também foi, a banca falou, vai, filho, né? Dá uma pensadinha aí que você chega lá.
tá? Então, muitas vezes, gente, a gente tem que observar a questão para pensar na resposta, tá? E a VUNESP, muitas vezes, ela faz essa prova, que ela não está exigindo que você tenha aquele conhecimento do autor, mas ela está exigindo que ela, te dando uma informação, né, que você faça uma reflexão e construa a alternativa que é correta, né? Ou veja, né? Construa não, veja a alternativa que é correta. Perceberam? Por quê? Isto é pensar, né? E se você é capaz disso, por isso que eu gosto da Banca VUNESP, se você é capaz de pensar e chegar às conclusões, elaborar e chegar na resposta, é sinal que você é um bom candidato, né? Mas a gente também, mas eu não sei fazer isso. A gente pode aprender. É por isso que eu estou aqui, né? Insistindo com vocês para que a gente aprenda também a fazer provas, né? Aprender a responder as questões, porque isso é um exercício também de elaboração. Né? Eu vou ler, vou observar, peraí, mas eu não conheço esse autor. Mas o que está dizendo aqui? Programar e preparar. Programar e preparar é problematizar, é experimentar, é aplicar, é avaliar? Não, é organizar, certo? Organização do conhecimento. Então vamos lá. 44. Oliveira, né, meu xará aqui, ao discorrer sobre algumas possibilidades para o trabalho com crianças de 3 a 5 anos, meu xará não, né, que é ela, né, 3 a 5 anos, afirmam que, além da função comunicativa, xará de sobrenome, né, a língua oferece às crianças experiências nas quais brincar com palavras é a função prioritária. O povo brasileiro é herdeiro de um enorme acervo popular, composto por brincadeiras de rua, versinhos e músicas que embalam brincadeiras, joguetes usados para decidir quem começa os jogos, ladainhas para pular corda, diversos tipos de brincadeiras, cantadas, quadrinhas, parlendas, trava-línguas. Segundo as autoras, para criar contextos interessantes para o trabalho com repertório de brincadeiras e folguedos da tradição oral brasileira, entre outras atividades, o professor pode. Então, olha que resumo bacana da importância da brincadeira, da importância do contexto, né? Do contexto das crianças. Então, você pegar alguma brincadeira que tem naquele bairro, que tem naquela cidade, que é muito popular, que as crianças se identificam. Por quê, gente? É a identificação, né, do conteúdo com a criança, com o seu contexto, que cria a aprendizagem significativa. Né? Aquilo que vai fazer sentido para a criança. Tá? Então vamos lá, né? Vamos agora voltar para a questão aqui. 44. Né? Solicitar que as crianças copiem da lousa uma parlenda que ainda não conhece. A palavra cópia aqui, né, gente, já é muito restritiva, já joga tudo por terra, né? Tanta brincadeira lúdica, criativa, você vai fazer a criança copiar uma parlenda? Não, né? B. Propor a criação de cenários e adereços para brincar com as letras e as danças das tradições populares, como Bumba Meu Boi, Cavalo Marinho, Catirás, né? Acho que é assim que fala, e etc. Né? Então, vamos continuar lendo aqui. Treinar a recitação de um trava-língua com as crianças na roda de conversa até que todos os alunos consigam falar o trava-língua rapidamente sem erro. Ensinar uma quadrinha para que as crianças memorizem os versos e os movimentos pré-determinados pelo docente e depois apresentar na festa do Dia das Mães. Propor jogos e dirigi-los. Conduzir também as ações das crianças, subvertendo os objetivos da brincadeira em favor dos conteúdos pedagógicos. Então, gente, olha só, né, em favor de outros conteúdos pedagógicos. Quando a gente fala, né, de educação infantil, a gente está falando do lúdico, a gente está falando da importância das brincadeiras, né? A gente está falando de uma fase onde é muito importante a gente estimular o quê? O que é importante a gente estimular na educação infantil? Copiar, treinar, ensinar quadrinha, né? Para decorar, memorizar, propor jogo e dirigi-los. É isso? Não, né? É criatividade.
propor a criação de cenários, adereços para brincar com as letras, para brincar, né? Porque o brincar, o lúdico, tem um papel importante no aprendizado, principalmente na educação infantil, gente. Então, se você tiver isso na tua cabeça, né, você vai bem nas provas, tá? Brincar, criar, criatividade, curiosidade, são coisas que tem que ser estimulada. Nada de cópia, memorização, dirigir as brincadeiras, né? Tudo quadradinho ali, não. Sim, você tem que planejar o seu trabalho. Não é jogar a brincadeira lá e cuidado para não cair nas pegadinhas de banca quando fala disso, hein? Não é dar brincadeira e soltar as crianças, não. Claro que você vai planejar a atividade, né? Claro que você vai planejar a atividade, mas você vai planejar a atividade estimulando competências e habilidades de criação, de brincadeira, de lúdico, né? Tudo isso, gente, tudo isso. Então, gabarito da número 44, letra B, de brincadeira, de brincadeira. Letra B. Vamos lá, 45, segundo Arribas. A interação, olha eu de novo aqui. A interação entre iguais é um aspecto essencial da socialização e da agressividade da socialização. E a agressividade surge na interação entre iguais como consequência, quase sempre, do choque entre duas necessidades básicas da criança. De acordo com a autora, essas necessidades básicas são a necessidade, né? Aí vamos ler a questão. De possuir bens e a necessidade de expressar a violência reprimida, de questionar as autoridades e a necessidade de vencer através da birra, da seleção natural e a necessidade de se sentir amado, de afirmação do eu e a necessidade de se relacionar com os outros, de superar a escassez e a necessidade de impor as próprias vontades. Gente, aí aqui, né, um tema, a autora vai trabalhar aqui interação, né, entre iguais, que a interação é um outro aspecto hiper importante da educação, né? Por isso que na pandemia o grande prejuízo é o enfraquecimento da interação, porque a interação virtual ela tem os seus limites, né? Uma aula no Meet, né? Uma criança não está vendo a outra, ela está vendo a tela, né? E às vezes a criança nem abre a câmera, então é uma interação estranha, né? E aí, claro, que interação, gente, e aí é preciso, né, entender que a interação vai gerar situações de conflito, situações, né, de disputa, situações de agressividade, como colocou a autora. E aí o papel da educação é justamente trabalhar essas situações, porque é a função da escola preparar para a vida, né? E a vida é assim, né? A vida a gente tem interações todo o tempo, a toda hora, então a gente vive conflitos, e os conflitos, né? Muita gente olha o conflito como algo, o conflito é ruim, né? Não, às vezes os conflitos, às vezes, são importantes para o desenvolvimento, né? Mas o que a autora, né? Quais são essas necessidades básicas da criança que a autora está apontando, né? Enfim, vamos resumir a ópera aqui. É justamente porque o que a criança está falando é a necessidade da criança, da afirmação dela, né? Afirmação da identidade da criança, da afirmação do eu, né? O ser, né? Ali a criança está se afirmando enquanto ser, né? E a necessidade de se relacionar com os outros. Então, é isso que acaba, né, sendo aí essas necessidades básicas, né? A afirmação do eu e a necessidade de se relacionar com outros. Afinal, somos seres humanos e é aquilo que eu falei, a interação é extremamente importante para o ser humano. Porque tanta gente hoje tem doença emocional, está vivendo crise de ansiedade, está vivendo depressão, está vivendo situações emocionais difíceis por conta da pandemia, falta de interação, né? Falta de relação com o outro, né? Tudo isso, o ser humano isolado, né,
o ser humano não nasceu para viver isolado, a gente vive em sociedade, certo? A gente aprende a ser ser humano em sociedade. A gente aprende a falar que a gente vive com pessoas. A gente aprende os hábitos, a cultura, a gente aprende a língua, os gestos, porque a gente vive entre iguais, certo? Iguais e diferentes, né? Iguais e diferentes, certo? Eita, hoje eu tô parecendo Camões aqui. Não, Camões não, é exagero, hein, Fábio? Naquele poema, né? Fogo é ar de que se vê, né? Quando a gente fala iguais entre desiguais, né? É exatamente isso. É uma coisa contraditória, mas é exatamente isso, né? É como o poema de Camões: amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente. Olha, hoje eu tô poeta hoje, hein? 46, vamos lá, seguindo, 46. Carla, professora do primeiro ano do ensino fundamental, observa que durante a sua aula as crianças estão brincando e conversando normalmente. E de repente ocorre uma briga entre dois de seus alunos. Olha eu falando de agressividade, agora aqui é a briga. Né? Quer dizer, a prova, né? Diante da situação, a professora acertadamente realiza uma ação com base no exposto no texto O Educador e a Moralidade Infantil numa perspectiva construtivista, Vinha. Essa autora escreve a respeito do ensino da moralidade em direção à autonomia e defende que, quando as crianças estão convivendo e de repente acontece uma briga, seria melhor o professor. Olha que interessante, por isso que eu gosto da prova da VUNESP, né? Coloca uma situação que acontece direto na escola, né? Uma briga. E de repente, você que está prestando concurso nem conhece essa autora, mas isso vai te despertar uma curiosidade. Olha que interessante, o que será que essa autora fala sobre essa situação de briga que é tão comum nas escolas, né? Os desentendimentos, as brigas, os conflitos, né? Então vamos ver. Fingir que não viu a briga. Você responderia isso? Ixi, passei reto aqui, ó, nem vou. Né? Esse é o compromisso do educador? Não, nem vou ver essa briga, não quero nem ver. É deixar que as crianças resolvam sozinho o conflito, um dando um soco no outro e você ali, né? Tô nem vendo. Afastando-se do local da confusão, pois os alunos devem se aprender a se defender. Olha só, né? O pau comendo lá e você, ó, deixa lá, deixa pegar fogo. É esse tema, né? Não é isso, né, gente? Encerrar a briga, colocar as crianças de castigo. Aqui só você não leu o ECA, né? Aí você faz, marca B. E informar as famílias através de bilhete, encaminhando os alunos envolvidos no conflito à diretoria, se houver recorrência do mau comportamento. Né? Lembra que isso aqui, gente, é com base nesse texto, tá? Ah, mas isso aqui acontece na escola, a gente encerra a briga, manda para a diretoria, né? Mas, ó, ela perguntou com base aqui no educador e a moralidade infantil numa perspectiva construtivista, né? Falar em um tom de voz firme, rude, para chamar a atenção dos envolvidos no conflito e depois contar uma história em que haja briga entre os personagens e que tenha um final trágico. Isso é engraçado, gente. Isso é engraçado. Às vezes eu sou diretor, né? Às vezes eu tenho que falar em tom firme lá, senão as coisas não... Mas não é o caso aí da autora defender isso, né, gente? Interferir para revalidar a regra e deixar claro. Aqui, nesta escola, as pessoas não devem se agredir. Vamos ver o que está acontecendo e uma maneira de resolver isso sem agressão. Você vê, eu faço isso, né? Sem querer eu faço isso. Às vezes eu falo firme demais também, mas eu falo isso. Eu paro os dois e falo aqui nessa escola as pessoas não se agridem. Eu coloco isso e muito firme, né? E deixo claro para eles, ó, aqui ninguém resolve nada dando soco no outro. A minha escola é super pacífica, gente, eu vou falar para vocês, né? É super pacífica, né? Super. Mas quando acontece, né, eu uso exatamente essa técnica, né? Técnica não, que a autora aqui coloca, né? Que é falar exatamente isso. Ó. Aqui ninguém resolve com agressão. Senta os dois e pergunta: o que aconteceu? Ah, fulano disse isso, fulano disse aquilo, e precisava dar um soco no outro?
É assim que você resolve as coisas? Por que você não conversou? Por que não perguntou? Por que não falou? Né? Porque a escola rola muito esse negócio. Ah, é porque fulano disse para Beltrano aquele telefone sem fio, né? Eu falei, mas por que você não chegou no cara e perguntou, você falou isso de mim? Poxa, meu, porra, né? É na conversa. Eu sempre falo para eles, a gente resolve as coisas no diálogo. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém, mas ninguém não pode sair na porradaria, né? Um dando soco no outro. Não se resolve a vida assim, né? E aí eu falo para eles, quer dizer que você vai, então, teve um desentendimento, você vai lá meter o soco na cara do outro? Não é assim, né? Não é assim que a gente resolve as coisas, tá? Então, exatamente isso, gabarito letra D. Ó, que legal. Pedir que as crianças da turma decidam o que fazer com o que brigou, concedendo que escolha uma sanção ou castigo para os alunos que brigaram, devendo ainda aplicar a sanção definida pelo grupo. Não, não é isso, né? Até parece, né? Ai, parece democrático, né? Mas não tem nada a ver aqui com isso, com o que a autora diz. Aí realmente, letra D de dado, né? Porque a gente precisa, é aquilo que eu falei. Muita gente confunde que escola é um lugar que não tem que ter autoridade. Ah, não, tem que ser tudo, né? Não, tem que ter sim. E você tem que deixar isso claro, ó. É aqui na escola nós não admitimos violência, né? Assim como eu falo para os meus alunos quando tem alguma coisa. Eu falei, aqui nessa escola a gente não admite preconceito. A gente não admite discriminação. Então a gente tem que ser firme nesses conceitos. Firme. Porque se a gente quer uma sociedade melhor, a gente não pode abrir mão de alguns conceitos, gente. Senão vira o liberou geral, né? Ah, então vamos deixar aí, pode dar porrada, pode ser preconceituoso, pode discriminar. Não, opa, aí tem limite, né? As coisas têm limite. Porque para viver em sociedade a gente precisa ter regras, né? Ter regras. Tem muita gente que fala assim, é porque a educação de hoje é muito mole, não sei o quê. Não é mole, basta a gente dar os limites. Falar, ó, é até aqui, amigão. Opa, ultrapassou a linha aqui, hein? Acabou, não pode, tá? E a gente não pode ser assim, mas ele é assim, né? Não, tem que ter limite. Né? Claro que a gente olha o contexto social, né? Às vezes é uma criança que está sofrendo ali problemas e tal. Tudo isso a gente tem que levar em conta, mas a gente não pode usar isso como uma desculpa para o liberou geral. Né? Ai, tadinho, sofre tanto, né? Se a gente começa a ser assim, a gente não ajuda a criança, porque a gente tem que falar assim, tem limite, eu quero te ajudar, né? Tá passando por um problema, vou te ajudar, mas ó, não é assim que se resolve as coisas. Na casa dele pode ser que as coisas sejam tudo resolvidas na porrada, na agressão, na briga. Portanto, a escola tem que ser o contrário. A escola tem que ser o lugar onde ele veja afeto, onde ele veja amizade, onde ele veja companheirismo, né? Já que ele não vê na casa dele, aqui ele vai ver, né? E ele tem que saber que tem gente que gosta dele lá, que tá para apoiar ele lá, mas não tá para passar a mão na cabeça dele, né? Então, educar exige às vezes um ato de autoridade, que é um ato amoroso, né? Tá? Bom, vamos lá, 47. Mauri, né, apresenta algumas concepções da aprendizagem do ensino escolar mais habituais entre os docentes. De acordo com a autora, é correto afirmar que a concepção de aprendizagem escolar, que consiste em construir conhecimentos, e aí novamente, né, lá no meu no canal aqui, né, no canal, né, tem esse comentário sobre esse texto do Mauri, né, que está nessa organização aí do César Coll, tá? Então tem lá, né? Então o que ele fala? De acordo com a autora, né, da Mauri, aliás, de acordo com a autora, é correto afirmar que a concepção de aprendizagem escolar, que consiste em construir conhecimentos, aí a letra A, proporciona aos alunos o reforço necessário para obter respostas corretas para perguntas elaboradas para o professor, elevando assim a autoestima dos alunos. Veja como isso é restritivo, né? Então eu faço pergunta, ele responde, ok, então ele vai ficar com a autoestima lá em cima, tá tudo certo, né? Não combina, né? Fornece aos alunos a informação de que necessitam para adquirir os conhecimentos relevantes
de uma cultura e assim obter sucesso. Também obtém o conhecimento como uma réplica interna da informação externa. Réplica lembra cópia, né? Aliás, esse nome, né? Réplica, cópia, né? Não combina, né? Solicita aos professores que estimulem os estudantes através do uso de prêmio ou castigo. Que já falei que castigo também não combina, né? E prêmio também aqui, ou seja, por meio das notas, de modo que os estudantes sejam protagonistas e busquem o melhor desempenho. Eu sei que na prática isso aqui acontece muito, né? Isso faz parte dessa cultura de nota, de métrica que a gente tem, mas a gente tem que tentar mudar isso, né? Às vezes até a gente cai nessas armadilhas aí de nota e prêmio, mas não é isso que a autora vai falar, né? Não combina com o pensamento dela. Entende que os alunos e alunas são processadores de informação. Jesus! É computador? É? Não, né? E o currículo seleciona e organiza os temas sobre os quais os alunos receberão informação. Assim, são garantidos aos estudantes os conteúdos mínimos a serem aprendidos. Não, né? Aqui matou. Aluno processador, né, de informação. Jesus, parece computador isso aqui, né? E aluno e aluna não é computador. E considera que aprender algo equivale a elaborar a representação pessoal do conteúdo do objeto de aprendizagem. Nesse processo, os alunos se mostram construtores ativos. Olha como essa é mais ampla, né? Mais combina mais com o que a gente fala daquilo de DNA da educação. Portanto, letra E, 47, letra E de escola, de exato, tá? Vamos para número 48, o eixo de trabalho denominado natureza e sociedade reúne temas advindos dos diferentes campos das ciências humanas e naturais. Conforme o volume 3 do Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, os conteúdos desse eixo deverão ser selecionados em funções de diferentes critérios, dentre os quais estão, né? Então aqui pegou o eixo Natureza e Sociedade, falando de ciências naturais, pegou o volume 3, né? Referencial para a Educação Infantil, e perguntou aí dos eixos, né? E aí vamos lá, vamos responder essa questão. A preparação das crianças para os anos posteriores da sua escolaridade, conhecimentos socialmente difundidos e as culturas dos diversos povos, o conhecimento científico construído e acumulado historicamente. A relevância social, o vínculo com as práticas sociais significativas, a possibilidade que oferecem de construção de uma visão de mundo integrada e relacionada, o grau de significação para a criança. O início dos estudos, começando com grupos sociais menores e com estruturas mais simples, e posteriormente sobre as organizações sociais maiores e mais complexas, a valorização da utilização de terminologia técnica sobre elementos naturais. Veja que nós estamos falando de educação infantil, gente, ó, né? A possibilidade de ampliação do repertório de conhecimentos a respeito do mundo cultural, étnico e religioso, os conteúdos que se limitem a noções básicas relacionadas aos seres vivos e ao corpo humano, né? A palavra limite aqui, né? As práticas que valorizem atividades como festa do calendário nacional, dia do soldado, dia do mãe, dia do índio, da Páscoa, transmissão de valores e conceitos certo, errado, feio, bonito, limpo, sujo, mal, bom, né? Então vamos lá, já começa a pensar na questão da amplitude, né, que é importante, mas claro, você tinha que conhecer o documento, porque tem alternativa aqui que pode te levar, né, a uma questão. Mas ó, repara, nós estamos falando de educação infantil. Quando fala do conhecimento científico construído historicamente, né, aqui é um passo a mais, né? Isso é importante, sim, mas é um passo maior aqui. Agora, olha a letra B, né? A relevância social e vínculo com as práticas sociais significativas, que é uma palavra importantíssima também, né? Já falei aqui de aprendizagem significativa,
né, a possibilidade que oferecem de construção de uma visão de mundo integrada, ó o in, né, integrada, e relacional, o grau de significado para a criança. Portanto, alternativa B, de bola, de brincadeira, né, de besteira, né? Então, vocês viram aqui que tem alguns aqui que vão falando de terminologia técnica, né, para criança, terminologia técnica, limitando noções básicas aos seres vivos, né? Aqui restringiu só a datas comemorativas, né? E aqui é um passo a mais, né? Essa aqui também é a preparação das crianças para os anos posteriores, conhecimentos socialmente difundidos e tal. Poderia te enganar, mas conforme o volume 3, é essa aqui, ó. Letra B, de bola. Aqui você podia confundir com a A, né? E muita gente confundiu com a A, tá? Mas é B de bola. B de bola, né? Tudo bem? Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, volume 1, ressalta a importância das funções de educar e cuidar na educação infantil. Gente, quem assiste minhas aulas, quem está mais tempo no canal, sabe que eu falo isso toda vez. Educar e cuidar são indissociáveis, andam de mãos dadas, né? Mãos dadas. E você não pode esquecer isso, tá? De jeito nenhum, tá? Educar e cuidar são indissociáveis, né? Você não pode esquecer isso. Você vai ouvir minha voz na hora da prova se você cair alguma questão sobre isso. A respeito do cuidado com as crianças, o referido documento afirma: o desenvolvimento integral depende tanto dos cuidados, blá, 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 né? Que envolve a dimensão afetiva e dos cuidados dos aspectos, blá, 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 como a qualidade da alimentação, cuidados com a saúde, né? Quanto da forma como esses cuidados são oferecidos, né? De oportunidade de acesso a conhecimentos variados. Aí assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto. Ambientais, né? O desenvolvimento depende dos cuidados ambientais que envolvem a dimensão afetiva, né? Conceituais, que envolvem a dimensão afetiva, então você tem que sempre relacionais, que envolvem a dimensão afetiva, físicos, que envolvem a dimensão afetiva, você tem que ir lá, biológicos, que envolvem a dimensão afetiva, né? Aí você vai para o outro aqui, qualidade de alimentação e dos cuidados com a saúde, é educação compensatória, é assistencialista, é biológicos do corpo, é sanitarista ou é sociológico das crianças? Gente, por eliminação, né? Aqui você vai por eliminação, né? E quando se fala dimensão afetiva, nós estamos falando de emoções, surgem, o que eu falei? Interação o quê? Relação, um com o outro, né? Relacionais. Se é relacionais, né? Aqui, aspectos biológicos do corpo, como a qualidade da alimentação e cuidados com a saúde, né? Então, gabarito, letra C. Não era uma questão difícil não, né, gente? Essa aí dava para chegar lá, né? E eu vou tomar uma aguinha aqui, que o negócio tá sério, né, gente? Falando pra caramba aqui. Aí não dá, né? A garganta seca. Vamos lá. O jogo proporciona benefícios indiscutíveis. E eu tenho falado muito para quem vai fazer prova que o jogo, gente, tem uma função importantíssima na educação, né? Porque é uma forma lúdica, é uma forma de brincadeira e é uma forma onde as crianças e os adolescentes aprendem muito. Tanto é que está na moda agora falar de gamificação, né? Já que os games estão aí tão presentes na vida das crianças e do adolescente. Então, o jogo proporciona benefícios indiscutíveis no desenvolvimento e no crescimento da criança. Entre outros benefícios, por meio do jogo, a criança aprende a planejar e a considerar os meios necessários para alcançar um objetivo. Segundo Vygotsky, né, é correto afirmar que o jogo
Não, afirmar que o jogo, né? Não tem o aí, né, gente? É uma atividade que proporciona prazer e diversão, joga-se pelo prazer de jogar, por uma obrigação para conseguir objetivos alheios, né? Ó como a visão do jogo aqui está restrita, né? A prazer de jogar. Responde a uma finalidade externa e caracteriza-se por um fazer de conta para possibilitar um mundo de fantasia no qual sonhos são realizados, né? Gostei disso não. É feito com a finalidade concreta e definitiva. No jogo, a criança dá mais importância às finalidades que deseja conseguir do que aos meios e atividades que realiza enquanto joga. Também não gostei. Está submetido às exigências que correspondem a assumir expectativas, o que estimula a iniciativa e a invenção. Também não possui regras e limites. Como? Jogo não possui regras ou limites? Opa, coisa esquisita. Cria uma zona de desenvolvimento próximo na criança, de maneira que durante o período que joga, a criança está sempre além de sua idade real. Gente, aqui, né, vale uma dica, né? Falou de jogo, ok, mas falou de qual autor? Vygotsky, né? E aí, gente, você tem que saber as ideias essenciais do Vygotsky, né? E uma delas é a zona de desenvolvimento proximal, né? Que é uma ideia presente aí no autor. Então, se você não conhece isso, tem que ir lá e ler isso, gente, porque isso cai demais, né? Então, qual que é a alternativa? Claro, a alternativa aí. Cria uma zona de desenvolvimento próximo na criança, de maneira que durante o período que joga, a criança está sempre além de sua idade real, né? Aí Vygotsky, né, não tem, as outras alternativas não tem nada a ver, elas não dialogam com esse pensamento do Vygotsky, né? Então, alternativa letra E de escola, de exato, tá? 51. Com referência à autonomia do sujeito nas teorias de Piaget, Vygotsky e Vallon, assinale a alternativa que apresenta consideração correta como de Latille, Dantas e Oliveira, né? Então, gente, esse livro aí é um livro que cai muito, que vale a pena você até ter esse livro. Já vou adiantar para vocês que não é um livro fácil. Não é fácil, né? Eu acho um dos livros mais complicados de ler, né? Até porque, gente, eu sempre falo, Piaget, Vygotsky e Vallon, se você pegar no meu canal, não tenho nenhuma aula deles, porque eu acho que são pensamentos bastante complexos, né? São bem interessantes, né? Mas são complexos e eu ainda não me arrisquei a fazer aula deles, né? Mas eu estou me preparando, viu, gente? Estou me preparando, eu vou chegar lá, certo? Aí coloca, né? Aí por isso que eu falo que você precisa ter as principais ideias desses autores em mente, né? Porque eles caem muito, tá? Então diz o seguinte: Vygotsky estabelece que o indivíduo interioriza formas de funcionamento psicológico dadas culturalmente, mas ao tomar posse dela, torna-as as suas e as utiliza como instrumentos pessoais de pensamento e ação no mundo, né? Vygotsky é um cara que fala muito aí da interação, enfim, né? E tá bem coerente aqui, né, com o pensamento dele, né? Interioriza as formas de pensamento psicológico dada pelo seu contexto social, torna-se suas e utiliza lá na sua vida e na sua interação com o mundo, né? Então, a questão da cultura, do contexto, tem um peso importante aí no pensamento de Vygotsky, né? Se você entender o momento que ele vivia, onde ele vivia, né, você vai entender que tem tudo a ver aí com o pensamento dele, né? Parece ser coerente essa letra A, mas você precisa ler o resto, né? Eu marcaria a letra A, mas não é uma questão tão fácil. Aí a B, o herói valoniano é aquele que pode dizer não quando o resto da sociedade possivelmente refém das tradições de sim, contanto que esse não seja fruto de um processo intelectual ativo e não apenas em decorrência de um ingênuo espírito de contradição. Não, né? Aí
foi muito doida essa aqui, não, né? C. Para Piaget, a autonomia possível ao sujeito oscila entre os limites colocados pela biologia e aqueles construídos pela história humana. A pessoa será sempre um sujeito datado, preso às determinações de sua estrutura biológica e de sua conjuntura histórica. Vê como deu uma restringida aqui, né? Não tem cara de Piaget isso aí, não. A teoria vigotskiana, pouco espaço da autonomia do sujeito. Pronto, né? Acabou. Pronto, nem lê mais. Seus comportamentos são explicados por contingências de reforço e a sociedade prevê um severo adestramento, teoricamente capaz de levar o indivíduo para a felicidade. Aqui chutou o balde, a barraca e tudo que tem direito, né? Para Vallon, graças ao uso da razão, o sujeito pode, né? Aí vale lembrar, gente, que o Vallon valoriza muito a questão emocional, afetiva, né? O sujeito pode, ele mesmo, portanto, só estabelecer sua certeza liberando do que a tradição e a sociedade procura pura e simplesmente impor às pessoas, realmente é letra A. Mas você vê que é uma questão difícil, se você não conhecer esses pensadores aí e as suas ideias, fica complicado, né? Então, muita atenção, porque a banca sempre traz uma pergunta de Piaget, Vygotsky, Vallon. Piaget, Vygotsky, Vallon. É característica da VUNESP, gente. Né? É assim, prova da VUNESP, você já pensa assim, vai ter Piaget, Vygotsky e Vallon. Certeza. Se está no edital, vai ter pergunta. Né? É muito raro não ter. De cada 10 provas, 9 tem. Tá? Pode olhar as provas anteriores. Se for de PEB 1, né, gente? Pode olhar as provas anteriores. Todas têm Piaget, Vygotsky e Vallon. Na sua grande maioria. Claro que pode ter uma prova que não tenha, né, gente? Claro que pode. Mas é um autor que são autores que caem demais. Então, lembra do caderninho que eu falei para vocês? Piaget, né? Coloca lá as fases do Piaget, principais ideias, Vygotsky, né? Piaget, ideia da assimilação, da acomodação, Vygotsky, a ideia da zona de desenvolvimento proximal, tal, Vallon, o que o Vallon pensa, né? Faz isso aí, gente, faz isso aí, tá? Número 52, essa aqui também é campeã, hein? Véis, eu nunca sei falar esse nome, né? Cai demais também, gente, cai demais. Afirma que para ser prático e eficiente, o professor precisa de formação teórica permanente e consistente, feita de tal modo que se institui e alimente relações de autonomia, tanto entre educadores quanto entre esses e as teorias estudadas, que entre outras ações inclua, né? Então tem o pensamento da Thelma, prefiro falar o primeiro nome do que o segundo, que eu não sei direito. Então, ela está perguntando dentro do pensamento dela, né, com esse contexto, que outras ações, né, pensando nessa formação teórica, prática, permanente, consistente, né, que os educadores têm que ter, né, quais outras ações que precisam ser incluídas aí? A elaboração coletiva de provas que se mostrem bons instrumentos de avaliação capazes de comprovar as dificuldades e os déficits de aprendizagem. Né? As visitas ao entorno escolar e a utilização do diário de classe eletrônico, que é uma plataforma online do qual o professor insere a documentação pedagógica. Nossa, gente, aqui a banca viajou mesmo. A preparação pelos professores de apostilas ou escola de escolha de livros didáticos. A apostila aqui, né, não tem nada a ver com o pensamento dela. Que para uniformizar, gente, olha só, né, o ensino serão utilizados em todas as turmas. E aí, gente, é importante falar que a palavra uniformizar também não combina com esse DNA da educação, né? Heterogeneidade, né? A diferença, a pluralidade, né? São o que é o DNA da nossa educação. A criação de estratégias, a experimentação, a análise compartilhada, a partir da interpretação que faz da teoria e da realidade que está inserido, né? All in aqui, né? Compartilhar, também é outra palavra importante aí na educação, né? O compartilhamento, né, de informações. Portanto, gente, letra D, de dado, tá?
letra D de dado, né? Realização de projetos e aulas compartilhadas, nas quais os professores de disciplinas diferentes realizam projetos indisciplinares e dão aula ao mesmo tempo, na mesma turma, nada a ver isso aqui, né? Até tem ideias legais aqui, compartilhada, interdisciplinar, mas dão aula ao mesmo tempo, na mesma turma, não, né? Então, 52 é gabarito letra D. Vê que a banca joga aqui também, né? A banca sabe dessas dicas aí, né? De pensar. Então, às vezes, ela dá uma jogadinha numa questão lá para tentar confundir, né? Para tentar confundir. Porque aí ela também quer saber se o cara tá lendo pelo menos um pouquinho do autor, né? Para não ir, né, só nas dicas aí e tal. Então, cuidado, né? Então, tem sempre ali, você tem que prestar atenção em alguns tons, ó, porque aqui falou compartilhado, pô, o professor falou que compartilhado é legal, né? Ter disciplinar é legal, né? Mas aqui, ó, dou uma aula ao mesmo tempo, na mesma turma, né? Então ficou meio esquisito isso aqui. E aí, gabarito é realmente letra D, de dado, né? As outras falaram coisas, não tem nada a ver, plataforma online, de diário digital, não fala nada disso, tá? 53, né? 53, chegamos naquelas... Ainda não, chegamos nas questões de legislação, né? Ao escrever sobre temas transversais e como devem ser trabalhados no contexto da escola, Garcia utiliza o exemplo de um bolo, né? É correto afirmar que, de acordo com Garcia, que se pensarmos que estamos estudando um bolo e que cada fatia do bolo corresponde a uma disciplina, o tema transversal irá aparecer como, né? E aí, gente, eu comentei isso num vídeo lá, quando eu falo de temas transversais, né? Não falei exatamente do Garcia, mas falei de temas transversais, tá? E aí a letra A traz o seguinte: uma fatia a mais, pois os temas transversais devem constituir uma disciplina à parte no currículo escolar e serão trabalhados nas aulas de religião, conforme previsto na BNCC. Então, se você for na minha aula de PCN, né, você já nem pensaria na possibilidade de marcar A, né? Porque tema transversal não pode ser uma disciplina, tá? Não pode. Não pode. Não pode ser uma fatia a mais do bolo. Não é assim, vou trabalhar um tema transversal. Meio ambiente, tá lá nos PCNs, né? Meio ambiente. Aí eu paro a minha aula de matemática e falo, gente, para tudo. Para, que agora nós vamos falar de meio ambiente. Não é isso, gente. Não é isso. Porque isso é colocar uma fatia a mais no bolo. E tema transversal não é uma fatia a mais no bolo, tá? Pensando nessa metáfora que ele fez do bolo e pensar os temas transversais, tá? Então, você não pode ver o tema transversal como uma disciplina a mais. Aí eu estou dando aula lá de história, eu falo, para gente, para. Agora nós vamos falar de ética. O que você fez? Você colocou uma fatia a mais. E não é isso. Não é isso. Tá bom? Deixou bem claro, vai lembrar de mim, né? Dando essa dura aqui. Um caroço que se encontra no bolo, porque os temas transversais devem ser trabalhados como um capítulo em cada disciplina, que aparece esporadicamente interrompendo as demais atividades. O que eu acabei de falar, meu Deus? Não é isso, porque caroço, gente, é incômodo, né? Aí você tá lá dando aula, tal, história, opa, para, né? Vamos botar o caroço aqui da ética agora. Não, né? Não é isso. Viram? Como um capítulo em cada disciplina. Então, se você assistir minha aula do PCN, você não respondia isso de jeito nenhum. Porque se respondesse, eu ia chamar você lá e falar, gente, você não assistiu minha aula? Por que você respondeu isso? A receita a ser seguida, já que os temas transversais requerem que o professor trabalhe a partir de uma perspectiva disciplinar rígida para melhor organização do processo de ensino? Não, de forma nenhuma. O tema transversal não pode ser rígido desse jeito, né? De jeito nenhum. A cobertura do bolo, uma vez que os temas transversais aparecerão espontaneamente, né?
com facilidade serão naturalmente integrados. É tudo natural, tudo espontâneo, não, né? Principalmente no começo pelas diferentes disciplinas. Não, né, gente? Não, de jeito nenhum. Não pode ser, o tema transversal não pode ser trabalhado como algo espontâneo, né? Como uma coisa, sei lá, vai aparecer o tema ética, a gente fala lá. Não, né? Não, calma. Um ingrediente totalmente diluído na massa, pois os objetivos e conteúdos dos temas transversais devem estar inseridos em diferentes momentos de cada uma das disciplinas. Perfeito, gente, perfeito. Por quê? Você vai falar do tema de uma forma que você está falando da sua disciplina lá, né? Sei lá, está dando aula de história, né? E aí surgiu lá, você, ao preparar sua aula de história, você fala assim, bom, isso aqui dá, eu posso integrar isso aqui com a questão ética, né? Porque houve essa situação aqui, eu posso então, dentro da história aqui, trabalhar o tema ética, aqui eu posso puxar um gancho também, trabalhar a questão do meio ambiente. Então, você vai ali relacionar, né? Porque o tema transversal, ele é aquele tema que passa, né? Transversal, né? Ele passa por todas as disciplinas, né? Então ele está ali, né? Você pode, então você vai diluir esse tema no bolo. Você vai estar falando de ética sem precisar parar a sua aula e dizer, gente, agora eu vou falar de ética, hein? Ética. Não, você vai falar de ética de uma forma que o aluno vai estar diluído ali, mas ele vai entender. Você vai estar falando de meio ambiente, tá ali. Você não precisa dizer, acender lá o letreiro e falar, gente, agora eu vou falar de meio ambiente, tá? Porque é preciso que você, esse diluir é interessante, né? Então estou falando lá de uma coisa de ciências lá, sobre um rio, aí que eu vou aproveitar aqui, né? O tema meio ambiente está ali inserido, né? Certo? Então é desta forma, um ingrediente totalmente diluído na massa, pois os objetivos e conteúdos dos temas transversais devem estar inseridos em diferentes momentos de cada uma das disciplinas, ok? Gabarito, letra E, de escola, né? De ensino, certo? 54. Em uma escola, durante o horário de formação continuada, os professores apresentaram diferentes concepções a respeito do trabalho com as ciências humanas nas séries iniciais do ensino fundamental. E entre as diversas propostas de ensino apresentadas, estava aquela defendida por Penteado em metodologia do ensino da história e geografia. É correto afirmar que essa autora defende uma forma de atuação com as disciplinas de geografia e história que, né? Então vamos ver aqui. Liste para os alunos os heróis que agem de maneira inusitada, surpreendente e benévola em datas comemorativas aleatórias, reiterando que a história é construída por personalidades e mártires específicos e com dons especiais. Gente, é o Superman, né? Não. Então, claro que não é. Veja como essa é uma visão limitante, né, da geografia e da história. Só falar dos heróis. Só falar, né? E aí o conceito herói você já pode questionar, né? Porque muita gente trata os bandeirantes como heróis. Vamos lá, né? Se a gente esmiuçar, cavucar a história dos bandeirantes, eles não têm nada de herói, né, gente? Então, cuidado, né? Então, pegar a data comemoratória aleatória, nada disso, né? Personalidade, Marte, não combina com o pensamento da autora aí. Não combina nada. Trabalhe com temas que devem ser dispostos em círculos concêntricos que se iniciam com o estudo da escola e terminam no estudo do mundo, passando pelas famílias, bairros, municípios, estados e país, respeitando necessariamente essa ordem. Nossa, que coisa mais bonitinha, né? Começa ali no pequeno e vou para o macro, do pequeno ao macro, né? Parece ser uma ideia, mas olha, você viu? Não pode desrespeitar a ordem. Olha, então se surge um tema interessante lá,
de alguém falando de um país, eu não posso falar, gente, não pode sair da ordem. Ó, parou. Ninguém fala mais disso. Vamos voltar aqui pro bairro. Ah, não, né, gente? Não dá para brincar assim, né? Então, vamos ver a C. Possibilita a compreensão articulada da vida social, de seu funcionamento e historicidade. Gostei, começou bem. Para isso é necessário o estudo dos conceitos básicos das ciências humanas que compõem uma estrutura de eixos geradores do conhecimento. Tá bonita essa, hein? Bonita, gostei. Eu marcaria C, né? Reforça o apego à ordem cronológica dos acontecimentos, sequenciados linearmente, né? Olha só, gente, o nosso DNA, ele não é dessa história linear, né? Assim, eu não posso, eu estou falando de um assunto aqui, eu estou aqui em 1930, gente. Tem um aluno lá, que aí, o nosso assunto em 1930, que falava de 1929, falava da crise do café, nos remeteu à crise atual, né? Aí um aluno falou, professor, nessa época e tal, houve a crise do café, né? Recentemente nós estamos vendo... Não podemos falar recentemente. Nós estamos falando de 29. Você não pode ir lá para 2021, pelo amor de Deus, gente. Nós temos que seguir. Não, né, gente? Não é isso. Não é isso, de jeito nenhum. Então não pode, essa linearidade, né? Ela não pode ser uma camisa de força para o conhecimento, certo? Já que a história se desenvolve num sentido único, nossa, gente, e não é possível compreender uma parte da história sem conhecer o que a antecedeu. Meu Deus do céu, hein? Espero que ninguém pense isso. Espero, né? Você pensa isso, tira isso da sua cabeça, pelo amor de Deus. Propõe um estudo que parte obrigatoriamente do simples para o complexo. É a mesma coisa aqui da outra aí, que vai do bairro para a família. Parece aquelas lentes de aumento, né? Começa aqui, né? Lente de aumento não, aqueles satélites, né? Que foca a rua, daqui a pouco mostra o mundo, assim, de cima. Propõe um estudo que parte obrigatoriamente do simples para o complexo, do próximo para o distante, do concreto para o abstrato, já que de forma comprovada essa é a forma mais eficiente e real para a promoção da aprendizagem. Nada disso, né? Gabarito, letra C de casa, C de conhecimento, né? Tudo bem? Então, marque aí sua letra C de casa. 55, Lerner, que tem no meu canal também, né? Após realizar pesquisas a respeito da resolução de problemas matemáticos com estudantes até a quinta série, conclui que todas as crianças são capazes de elaborar estratégias adequadas para resolver os diversos problemas que lhes são formulados. Porém, algumas crianças são levadas a renunciar às suas próprias possibilidades de pensar e optam por prender-se a certas chaves linguísticas e numéricas que aparecem seguidamente nos problemas padrão, geralmente apresentados na escola. A esse respeito, entre outros dados, a autora conclui que, né, se renunciarmos aos moldes das situações problemas, tá? E apresentarmos enunciados produzidos de maneira mais artesanal, podemos conseguir que as crianças se centrem sempre na estrutura lógica dos problemas e deixem de buscar indícios artificiais que obstaculizam seu raciocínio, né? Então, vamos ver aí o que a Lerner pensa dessa questão dos problemas, problemas padrão, né, que ela está colocando aqui, dessas estratégias aí com respeito à matemática, e ela está falando aqui da quinta série, né, da resolução de problemas. A Lerner tem muitos textos aí que falam sobre leitura e escrita, e também tem esse texto que fala da resolução de problemas matemáticos, que tem toda a ligação aí, né, com a questão da leitura e escrita. Então, vimos lá a A, né, vamos para a B. As situações problema que a vida cotidiana nos oferece são semelhantes. Complicou, né? Situação são semelhantes. Por isso é importante limitar-se. Ó, palavra que não combina. A formular na aula situações específicas que utilizam de forma reiterada o mesmo molde.
Assim as crianças serão capazes de memorizar. Nossa, nada combina aqui. As contas necessárias para resolver cada tipo de problema. Percebem que a gente pensando nesses autores com pensamento amplo, né? Essas palavras memorizar, copiar, né? Molde, né? Não combina nada. Os resultados levantados mostram que o conteúdo ao qual se refere os problemas não incide na conceitualização que as crianças fazem dele. Procurar a solução de um problema referente a dinheiro ou procurar a solução de outro vinculado à noção de tempo são a mesma coisa. A estratégia utilizada na resolução é a mesma. Para as crianças da primeira, terceira e quinta série, não encontrar a conta adequada para resolver o problema significa igualmente não poder resolver o problema. Normalmente a criança que não sabe a conta deve utilizar na resolução do problema, não é capaz de resolvê-lo, utilizando-se de outras estratégias. Não é capaz de resolver. Os dados levantados propõem que a escola deve dar menor importância à antecipação dos resultados das operações e à reflexão sobre a propriedade das operações. Ficou claro que a exercitação contínua de contas descontextualizadas, gente, nossa educação fala o tempo todo de contextualização, se mostrou o meio mais adequado para que as crianças possam treinar e julgar os resultados. Não, né? Então, qual que é a alternativa aqui, gente? É a letra A. Se renunciarmos ao molde, vamos renunciar aos moldes, né? Eu estava conversando justamente isso hoje na escola. O que acontece, gente? As pessoas falam assim, as crianças de hoje não sabem tabuada, né? E eu falei assim, eu também não sei tabuada. E eu já passei em vários concursos e eu passei, inclusive, gabaritando matemática. E se você me perguntar 7 vezes 8, eu não vou saber na ponta da língua. Se você me perguntar 8 vezes 7, eu não vou saber na ponta da língua. Se você me perguntar 9 vezes 7, eu também não vou saber na ponta da língua. Mas eu vou saber uma coisa importante, que na tabuada dos 7 são múltiplos de 7. Portanto, eu faço o seguinte raciocínio mental. Bom, eu não sei 7 vezes 7 de cabeça, assim, de cara, se me perguntar, eu não sei. Mas eu sei que 7 vezes 5 é 35. Se 7 vezes 5 é 35, 7 vezes 6 são múltiplos de 7, eu somar mais 7. 7 vezes 5 é 35, 35 mais 7, porque adição eu sou bom, né? 42. Se 7 vezes 6 é 42, 7 vezes 7 é 49. E aí, muita gente fala assim, nossa, mas você usa esse raciocínio? Uso, né? E é uma forma que eu consigo fazer. Então, eu não decorei a matemática. Eu entendi que eu não decorei a tabuada. Eu entendi que cada tabuada são múltiplos que se somam na sequência, né? Então, ao múltiplo de 7 vezes 6, se o 7 vezes 5 é 35, o 7 vezes 6 eu tenho que somar no número anterior, que é 35, 7. Portanto, 7 vezes 6 é 42. É uma lógica de pensamento. Fábio, que lógica doida, né? Mas não é uma lógica de decorar, mas é uma lógica que entendeu o funcionamento da tabuada, né? E é isso que as crianças têm que aprender, e não moldes, e não decorar, porque quem decora muitas vezes esquece, mas quem aprende uma lógica de pensamento não esquece, né? Eu nunca esqueci que a tabuada ela é composta dessa forma. Portanto, quando eu tenho alguma dificuldade, eu vou numa informação, nem que eu tenha que fazer a tabuada inteira. 9 vezes 1 é 9, né? Porque tudo que é 9 vezes ele mesmo é ele mesmo. Eu sei isso, né? 8 vezes 1 é 8. 7 vezes 1 é 7. 5 vezes 1 é 5. 1 vezes 1 é 1, né? Então, isso eu sei. Se eu sei isso, eu sei que 7 vezes 2, né? Eu tenho que, se 7 vezes 1 é 1 e deu 7, né? O 7 vezes 1 é 1 é ótimo, né? 7 vezes 1 é 7, 7 vezes 2
É 14, porque eu tenho que somar 7 no anterior, né? Então, ó, se renunciarmos ao molde das situações problema e apresentarmos enunciados produzidos de maneira mais artesanal, podemos conseguir que as crianças se centrem sempre na estrutura lógica dos problemas e deixar de buscar indícios artificiais que obstaculizam seu raciocínio. É exatamente o que eu fiz aqui. Uma criança que, como eu, sempre teve dificuldade na matemática, mas que depois, né, por necessidade dos concursos, aprendeu que matemática tem uma lógica de pensamento e que eu não preciso aprender a decorar moldes, mas eu preciso aprender a entender as lógicas matemáticas. E isso que me levou a conseguir resultados na matemática, exatamente o que a Daniela diz. Gabarito, letra A. 55, letra A. Vamos para 56, gente. 56, aqui chegou na minha área, né? Finalmente, de legislação. Conforme a resolução CNECB 4 de 2009, que institui diretrizes operacionais para o atendimento educacional especializado na educação básica, a respeito do plano de atendimento educacional especializado AE, é correto afirmar que, né, aqui a banca perguntou uma das especificidades aí do atendimento educacional especializado, né, o AE. A elaboração e execução do plano de AE são de competência exclusiva dos professores regentes? Não, né, gente? Não. Não é de competência exclusiva do professor regente da sala de aula de ensino regular com a família. Não. Então a gente já descarta A. O plano do AE deve apresentar a identificação das necessidades educacionais específicas dos alunos e previsão orçamentária para aquisição de recursos, tecnologia assistiva pela escola, como órteses, próteses, mobiliários. Não é isso, né, que está lá na resolução aqui, certo? O plano, né, de AE diz respeito aos alunos com deficiência física, mental, intelectual ou aos alunos com transtornos globais do desenvolvimento, sendo desnecessário para os alunos com altas habilidades. Não, altas habilidades e superdotação faz parte do AE, né? Então tá fora essa. O plano do AE deve apresentar a definição dos recursos necessários para trabalhar com alunos deficientes, sendo vedada a inclusão de identificação dos nomes ou das necessidades educacionais específicas desses alunos para evitar a estereotipia. Nada a ver, né, gente? Essa aqui viajou na maionese, misturou alhos com bugalhos, e aí não é. E é uma das atribuições do professor de atendimento educacional especializado? Sim, elaborar e executar plano de atendimento educacional especializado, avaliando a funcionalidade e aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade, e de excepcional, e de especial, e de educacional, e de especializado. Tá? Perfeito. Letra E. 57. A Base Nacional Curricular, popularmente conhecida como BNCC, Ensino Fundamental na área de Matemática, propõe 5 unidades temáticas. Essa não foi uma questão fácil, viu, gente? Porque ela buscou ali as 5 unidades temáticas da matemática, né, do ensino fundamental nos anos iniciais, e aí exigiu que você soubesse isso, né? E eu sempre falo que as bancas gostam de perguntar isso. 5 unidades essenciais, 5 unidades temáticas, né? Toda vez que aparece isso, que você está estudando um documento, aparece lá um número com 5 unidades temáticas, anota no seu resumo, porque isso cai. E aí isso você tem que saber, né? Correlacionadas que orientam a formulação de habilidades a serem desenvolvidas ao longo do ensino fundamental. Cada uma delas pode receber ênfase diferente a depender do ano de escolarização. De acordo com a BNCC, no ensino fundamental, anos iniciais, né, essas unidades são sistema de numeração, resolução de situações, problemas, jogos matemáticos, espaço e forma, notação numérica, história da matemática, grandeza, medidas, conta, adição, subtração, multiplicação e divisão,
número, álgebra, geometria, grandezas, medidas, probabilidade e estatística, números naturais, cálculo mental, etnomatemática, sistema monetário brasileiro, figuras geométricas, atividades pré-numéricas, jogo, brincadeira, matemática, notação escrita, educação financeira e cálculo. Essa aqui muita gente errou, gente. Muitas pessoas erraram. Por quê? Porque não sabiam qual que eram as unidades temáticas. E aí, a certa, né? Quando eu olho a certa, lá, qual é a certa? É a C. Né? C, de cálculo, né? De conta. Número, álgebra, geometria, grandezas e medidas, probabilidade estatística. Aí o cara pensa, anos iniciais, estatística? Né? Aí ele não respondeu aí, mas né? Estatística, gente, tá sempre ali na nossa realidade, né? Assim como a probabilidade. Então, letra C, de cálculo, né? Letra C. Então, anota lá no resuminho. Aproveita, já vai lá nos anos finais, ver quais são também, né? 58. Conforme o artigo 245 da Lei Federal 8.069, o famoso Estatuto da Criança e do Adolescente, conhecido como ECA, comete uma infração administrativa, o médico, o professor ou responsável por estabelecimento de atenção à saúde e ensino, fundamental, pré-escola ou creche, que deixar de, né? Então, comete uma infração administrativa, tanto o médico quanto o professor, né, quanto o responsável, né, por esses estabelecimentos de educação, se ele não, né, que ele deixar de, ó a pergunta, que deixar de dar ciência aos pais que desde coniventes com seus filhos das informações a respeito da proposta pedagógica da escola ou dosagem correta de medicamentos. Nada a ver, né, gente? Comunicar à autoridade competente os casos que tenha conhecimento envolvendo suspeita de ou confirmação de maus tratos contra a criança ou adolescente. Perfeito. B de bola. B de beleza, né? É exatamente isso, gente. Se você não comunica à autoridade casos que você tenha conhecimento envolvendo suspeita, a suspeita deve ser comunicada, ou a confirmação de maus tratos contra criança ou adolescente, você comete infração administrativa. Por isso está colocado aí, médico, professor ou responsável por estabelecimento de atenção à saúde e de ensino. Né? Informar ao conselho tutelar o nome da criança e adolescente cujos pais ou responsáveis não matricularam seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Não, né? Prestar apoio, atendimento, esclarecimento ao atendimento educacional. Lembrando que ele está perguntando do artigo 245, né, gente? Prestar apoio, atendimento, esclarecimento na rede regular de ensino, saúde de criança e adolescente com deficiência. Ofertar cursos de recuperação paralela com defasagem, né? Não. Então, gabarito, letra B, de bola, né? De beleza, certo? 59. De acordo com a Lei Federal 939496, a famosa LDB, né? Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a educação é dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Ainda conforme o artigo 3, né, grifa lá na hora que você estiver fazendo, da referida lei, o ensino será ministrado com base em alguns princípios, dentre os quais está, e aí eu falo, gente, nas minhas aulas, eu canso de falar isso, princípio sempre cai. A VUNESP ama perguntar sobre princípios da LDB, né? De todos os documentos que tiver princípios, a VUNESP é apaixonada, né, por princípios. Eu sempre falo, pega os princípios, anota, coloca numa folha, né, quando você for dormir, você fica olhando lá para os princípios da LDB. E aí na minha aula de LDB eu cito, tem esse aqui que é importante, esse aqui que a VUNESP gosta de perguntar sempre, esse princípio a VUNESP está sempre perguntando, né? Então, atenção. Consideração com a diversidade étnico-racial. A VUNESP é apaixonada por isso, né?
Ela adora perguntar isso, gente. Ela ama, né? Quando eu olho isso, eu marco A já assim já tá até a caneta já até risca lá, né? Consideração com a diversidade étnico-racial, a ética étnico-racial. A letra A é o gabarito, né? Mas vamos ler, vamos confirmar se é A mesmo. Valorização da liberdade e desapreço à tolerância, imagina, né? Desapreço? Não, tolerância é importante, não pode. Unicidade de ideias, né? Não, é pluralidade. Lembra que eu falei? DNA da educação. Pluralidade de ideias e de concepções pedagógicas. Gestão democrática nas instituições públicas e privadas de ensino. Aí, quem assiste a minha aula, eu falo, né? Gestão democrática é onde, gente? Nas instituições públicas. Ponto. Ah, e privadas? Não, privada o cara faz a gestão do que ele quiser, né? Se ele quiser fazer democrática, ele faz, mas não, na privada não. Privada o cara faz a gestão que ele quiser lá. A lei não obriga a gestão democrática, e eu falo isso, e a VUNESP sempre coloca isso para te enganar, né? É gestão democrática nas instituições públicas, ponto. Aqui, ó, parou. Privadas, não. Divulgação de apropriação do conhecimento científico imparcial, negativo, né? Então, gabarito, letra A, de amor. 60, para a gente terminar, né? Oh, Deus, vamos terminar agora. O artigo 6 da resolução CNE-CB 4 de 2010 prevê que na educação básica é necessário considerar as dimensões do educar e do cuidar. Olha aqui o que eu falo, né? Em sua inseparabilidade, indissociáveis, né? Então, se você responder isso errado, gente, eu vou chamar você para conversar comigo, né? Se você assistir minhas aulas e responder isso errado, aí não dá, né, gente? Buscando recuperar para a função social desse nível da educação a sua centralidade, que é, e aí eu também, isso aqui eu faço a cartilha, né, gente? Qual é a centralidade da educação? Qual é a centralidade? Responda você, responda daí, eu sei que você vai acertar essa, gente. Vou até ficar quieto para você responder, para a gente terminar bem, né? Terminar de mão unida, acertando essa questão. Qual é a centralidade da educação que eu tanto falo? É a gestão democrática, apoiada pelos órgãos colegiados? Centralidade. É o educador, pessoa essencial no processo de ensino-aprendizagem? É a escola, que visa a preparação e a formação plena do indivíduo? É a família, parceira primordial de formação do estudante? Ou é aquele que dá sentido à existência da escola? Aquele pela qual a escola existe? Aquele que é o motivo de existir os professores? Aquele que é o motivo de tudo, que é o educando, né? O educando, pessoa em formação na sua essência humana. Portanto, gabarito, letra D, de derradeira, né? Letra D, de derradeira. Ó, derradeira é bom, hein? Gente, assim nós terminamos a nossa aula. Espero ter contribuído aí para vocês terem uma visão, né, de como você pode aí ir melhorando o seu desempenho nas provas. Lembre-se que concurso é acúmulo. Concurso é você se planejar, estudar, entender a banca, saber dessas nuances aqui várias que eu comentei, saber das ideias centrais, das ideias principais, dos DNAs da educação, para que você possa aí ir bem nas provas da VUNESP. Tá bom, gente? Um grande abraço, até um próximo vídeo.